Olá! Hoje, nosso objetivo é mergulhar fundo no universo dos contratos de crédito para empresas. A gente vai muito além das cláusulas e dos juros para entender como esses documentos, que muitas vezes assustam, podem, na verdade, se tornar poderosas ferramentas estratégicas, abrindo caminho para o crescimento e para a solidez de um negócio. E tudo começa com essa pergunta. Olhar para um contrato de crédito, a sensação é de estar perdido em um labirinto? Ou de ter um mapa nas mãos? A verdade é que, com o conhecimento certo, o que parece um emaranhado de regras pode sim se transformar num guia claro para otimizar recursos e fazer negociações muito mais vantajosas. E essa é a nossa missão aqui, transformar essa complexidade toda em clareza. Ao final desta análise, a ideia é que a estrutura do crédito empresarial esteja totalmente decifrada, revelando as oportunidades que, muitas vezes, ficam escondidas em cada tipo de contrato. Para começar, a gente precisa entender um conceito que é a base de tudo. O crédito para empresas se divide em dois grandes mundos, e o que define cada um é a origem do dinheiro. De um lado, os recursos livres, do outro, os recursos direcionados. E essa tabela resume tudo de forma brilhante. De um lado, os recursos livres. O dinheiro é do próprio banco, as taxas são negociadas no mercado e, por isso, a flexibilidade para conversar é altíssima. Do outro lado, os recursos direcionados. O dinheiro vem de fundos específicos, como o BNDES, as taxas são reguladas pelo governo e a margem para negociação é mínima, quase zero. Entender essa divisão é o primeiro e mais importante passo para dominar o jogo do crédito. Então, vamos focar primeiro onde a estratégia realmente faz a diferença: o crédito que vem dos recursos de mercado. É nesse campo que o conhecimento sobre os contratos e as regras do jogo financeiro pode gerar os maiores resultados. A modalidade mais comum, sem dúvida, é o capital de giro. A função dele é básica, mas vital: garantir que a empresa tenha o fôlego, a liquidez para pagar salários, fornecedores e manter toda a operação rodando sem sustos no curto prazo. É o oxigênio do negócio. E essa citação da nossa fonte é perfeita. Por que filé mignon? Porque quando o empréstimo de capital de giro não tem uma garantia forte atrelada, como um imóvel, por exemplo, o risco para o banco vai lá para cima. E é justamente esse risco elevado que cria uma janela de oportunidade gigantesca para a negociação. E que tipo de oportunidade é essa? Estamos falando de descontos que podem, acredite, chegar a 95% para quitar a dívida. Sabe por quê? Porque para o banco, uma dívida de alto risco e sem garantia já está contabilizada internamente, provisionada como uma perda muito provável. Então recuperar qualquer pedacinho disso já é considerado lucro. Mas claro, existem outras ferramentas. A conta garantida, por exemplo, é um crédito rotativo, mas com juros um pouco menores, porque o banco geralmente trava os recebimentos futuros da empresa como garantia. Já o limite especial, o famoso cheque especial PJ, é o oposto: um crédito caríssimo, sem garantia, que só deve ser usado em emergências absolutas e por pouquíssimo tempo. E tem uma atualização legislativa muito importante aqui sobre o cartão de crédito PJ. Recentemente, a lei estabeleceu um teto. Agora, o total de juros e encargos cobrados no rotativo não pode ultrapassar 100% do valor original da dívida. É uma mudança bem significativa para evitar que a dívida vire uma bola de neve impagável. Muito bem, agora vamos mudar de lado. Vamos para o outro extremo do espectro, o crédito direcionado. Aqui o cenário é outro. O caminho é totalmente regulado, as regras são muito rígidas e, como a gente já viu, a margem para negociar é praticamente nula. As modalidades aqui são bem conhecidas, né? Pronamp, as linhas do BNDES para comprar máquinas, o crédito rural. Todas elas têm um objetivo muito específico, como fomentar pequenos negócios ou financiar o agronegócio. E os recursos são subsidiados por fundos do governo ou de desenvolvimento. E o ponto crucial para entender a rigidez disso é o seguinte: ao tentar renegociar uma dívida do BNDES, a conversa não é na verdade com o banco comercial. O banco é só um intermediário, um repassador. A negociação é travada pelas regras de quem é o dono do dinheiro, como o próprio BNDES. E essas regras, são bastante inflexíveis. E um caso à parte, que vale a pena mencionar, são os consórcios. É fundamental entender que consórcio não é empréstimo, é um autofinanciamento em grupo. Por isso, não tem juros, e sim uma taxa de administração. E por que tão difícil negociar descontos? Porque a administradora não está lidando com o dinheiro dela, e sim com o dinheiro dos outros participantes do grupo. Com os dois mundos do crédito bem desenhados, a gente chega agora no clímax da nossa análise: as ferramentas jurídicas e regulatórias que podem literalmente virar o jogo a favor de uma empresa bem assessorada. E essa é,
talvez a mudança regulatória mais importante dos últimos anos. Com base em resoluções do Conselho Monetário Nacional, o novo modelo de perdas esperadas obriga o banco a reservar um capital, a provisionar, não quando a dívida atrasa, mas no exato momento em que ele detecta uma piora no perfil de risco da empresa. É uma mudança de paradigma total. E as consequências práticas disso são enormes. O processo é simples. Assim que o risco da empresa sobe, o banco é obrigado a imobilizar uma parte do seu capital. Esse capital imobilizado vira um peso no balanço do banco. E para se livrar desse peso e liberar o capital para novas operações, ele fica muito mais aberto a aceitar um acordo com um belo desconto. A janela de oportunidade se abre exatamente aí. O instrumento que formaliza quase todas essas operações é a Cédula de Crédito Bancário, a famosa CCB. A força jurídica dela é imensa, porque ela é um título executivo extrajudicial. Isso significa que, em caso de não pagamento, o banco pode ir direto para uma execução na justiça, um caminho muito mais rápido e direto de cobrança. E aqui entra uma última nuance estratégica. Em regra, contratos empresariais não seguem o Código de Defesa do Consumidor. Porém, o Superior Tribunal de Justiça tem uma visão chamada teoria finalista mitigada. O que isso quer dizer? Que se uma empresa conseguir provar que estava numa posição de vulnerabilidade, seja técnica, jurídica ou econômica frente ao banco, ela pode sim ser protegida pelo CDC, o que abre um leque de novas defesas possíveis. Então, para a gente amarrar tudo, os pontos essenciais a se lembrar são 3. Primeiro, a origem do recurso é o que dita a regra do jogo da negociação. Segundo, o maior potencial de desconto está nos contratos de capital de giro sem garantia real. E terceiro, o novo sistema de provisionamento de risco do banco pode ser usado como uma alavanca estratégica a favor da empresa. Com esse mapa estratégico em mãos, a complexidade dos contratos bancários se transforma num campo de oportunidades. A questão, portanto, não é mais sobre como sair do labirinto, mas sim sobre como usar esse conhecimento para definir qual é a decisão mais inteligente e estratégica. A próxima jogada, agora, depende do plano de jogo.